Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Podem abrir as vossas Bíblias a Juízes, capítulos 4 e 5. Por uma questão de tempo não vou ler os dois capítulos seguidos várias vezes, mas vamos pelo texto juntos e vou orientando onde estamos. Mas primeiro, para orientarmos também os nossos corações de novo, começamos com o Salmo. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. A questão é como é que Deus faz isso. Pôs na minha boca um cântico novo. O que é que Ele fez para fazer isso? Um hino ao nosso Deus. E a resposta: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Deus, Tu puseste nos nossos lábios uma canção nova, um louvor a Ti. Muitos de facto vão ver o que fizeste, vão reconhecer quem Tu és e vão confiar em Ti, Senhor. E hoje temos o privilégio de contemplar o Teu coração de Salvador e Libertador por nós. E pedimos que te reveles a nós, que nos mostres quem Tu és e que nos atraias a adorar-te enquanto vemos e recordamos aquilo que fizeste. Amém. Na semana passada vimos como Otoniel apontava para Jesus como o nosso Rei Libertador. E hoje começamos com a realidade dura do coração humano e vamos acabar com louvor de novo ao nosso Deus. Então vemos uma história onde Israel teve paz depois de Otoniel, mas voltou-se para outros deuses. Então Deus permitiu que Jabim, o rei de Canaã, os oprimisse durante 20 anos. Cícera, o seu comandante, tinha 900 carros de ferro. Um exército que parecia invencível. O povo clamou ao Senhor e Deus respondeu. Falou através de Débora e chamou Baraque para a batalha. Baraque hesitou, mas foi. E foi o propósito, e foi o próprio Senhor quem derrotou Cícera com uma tempestade e os carros ficaram inutilizados. Cícera, o inimigo, fugiu a pé, procurou refúgio na tenda de Jael, mas ali foi morto. A cabeça do opressor foi esmagada. Deus cumpriu a sua promessa de libertação e depois no capítulo 5 cantaram um novo cântico porque o Senhor tinha libertado o seu povo. Esse resumo foi em vez de ler 2 capítulos seguidos. Então, quando o povo troca o rei verdadeiro por falsos refúgios, Deus julga, mas também levanta um libertador. Então, começamos Juízes capítulo 4, versículo 1. E diz, mas depois da morte de Ehud, outro juízo, os israelitas voltaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Então, depois de experimentar a paz que Deus providenciou, como é que o ser humano responde? Voltou a fazer o que era mau. Voltaram a confiar, a orientar-se aos outros deuses falsos. O povo de Deus, mais uma vez, a cair na idolatria, como se Deus não fosse o Salvador plenamente suficiente. Em resposta à benção de Deus, respondemos com pecado. Portanto, o versículo 2. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera
que habitava em Aruzet-Agoim. Então Deus entregou-os nas mãos do inimigo. Trocaram o Criador pelas coisas criadas e Deus entregou-os aos próprios desejos, aos seus próprios desejos. Basicamente está a dizer, então não estás satisfeito sob o meu reinado? Então experimente viver sob o rei de Canaã. E o mais assustador neste livro não é Israel ser atacado por Canaã. É Israel começar a parecer-se como Canaã. A questão não é quem nos oprime. Muitas vezes pensamos nisso primeiro. Quem nos oprime? Mas a questão é em cuja imagem é que estamos a ser moldados. O que é que acontece no coração antes de alguém abandonar Deus? Não começa com rebelião aberta. Começa com comparação. Eles parecem ter mais, como os israelitas achavam dos outros povos à sua volta. Pensar que talvez haja uma maneira mais segura. Talvez Deus não seja realmente suficiente. Então, em que áreas é que a igreja está a ser como o mundo? Valores, prioridades, conforto, sexualidade, autonomia. Isso não foi uma opressão leve. Deus entregou Israel aos seus inimigos como juízo, mas Cícera não era inocente. Ele agiu como verdadeira maldade. E o rei Jabim, o seu comandante, Cícera, eram maus. 900 carros de guerra a atacar um povo. E vemos no versículo 3 que oprimiram os israelitas cruelmente. Não é só que tinham a capacidade, não, oprimiram e fizeram cruelmente. Sem piedade. E vemos no capítulo 5 que os israelitas nem sequer tinham escudo ou lança. Então qual é a resposta humana? Versículo 3. Então os israelitas clamaram ao Senhor. O povo sofre e clama ao Senhor. Reconheceram de novo a sua necessidade por salvação e clamaram a Deus. Mas a opressão foi simplesmente uma ferramenta para os obrigar a reconhecer a sua idolatria. Reconhecer a escravidão aos seus desejos. Não só ao rei Jabim e Cícera. Então já reconheceste a tua necessidade de seres salvo do teu próprio coração. Que ama coisas que competem com o teu Criador. Já reconhecemos a nossa necessidade de sermos salvos da nossa idolatria. E como é que Deus responde quando o seu povo clama por misericórdia? Versículo 4. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote, versículo 6. Certo dia, ela mandou chamar Baroque e disse-lhe, o Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, ajunta 10.000 homens, farai com Cícera, chefe do exército de Jabim, tratar com os seus carros de guerra. Então está a definir como é que isso vai acontecer. E suas tropas junto ao ribeiro de Quizom. E o entregarei nas tuas mãos. Uma promessa de libertação. Deus, tendo favor pelo seu povo, mesmo que sejam instáveis, levantou Débora, uma profetisa, para comunicar os seus desejos. E em resposta à operação, Débora tem uma ordem do Senhor e chama Baroque e comunica que Deus ordenou que ajuntasse 10.000 homens para combater contra Cícera. Sem escudo, sem lance, mas vão ganhar. Deus ouvia os gritos do seu povo e respondeu a prometer salvação. Deus mostra que tem compaixão pelo seu povo. Deus diz, vou entregar-te Cícera e o seu exército que achas invencível nas tuas mãos. Vais vencer ao opressor de forma definitiva. É aqui uma linda promessa. E como é que o povo, até diria, o ser humano responde às promessas de Deus? Versículo 8. E Baroque disse-lhe, se fores comigo irei, mas não irei se não fores. Ele respondeu, é certo que irei contigo, mas a honra então desta expedição não será tua, pois o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baroque até Quedes, onde ele convocou Zabulon e Naftali. 10.000 homens os seguiram
e Débora também foi com ele. Então Deus ouvia os gritos, respondeu através de Débora a chamar Baroque, juntar um exército, e Baroque responde com timidez, com medo, e explica as suas condições por obedecer a Deus. Ele diz, ok, mas preciso que a profetisa vá comigo. Ainda com a promessa de Deus, a palavra de Deus, só confia se for feito da sua maneira. Então, mesmo que tenha a promessa de Deus da vitória, só acredite se a profetisa vai também. Mas vamos admitir que, por um lado, isto faz sentido. Posso identificar com isso. Débora representava a presença de Deus. Baroque não queria ir para a batalha contra um exército assim forte sem a presença de Deus. Também eu não queria. Também vamos afirmar que ele foi. E até em Hebreus é mencionado como alguém que pela sua fé conquistou e foi poderoso na guerra. Então não é tudo mau. Mas ao mesmo tempo temos de pensar. O que vale a promessa de Deus? Será que podemos tomar Deus pela sua palavra? Mesmo que não seja confortável com a nossa ideia de como Deus vai agir. Deus disse que ia entregar de Cícera nas mãos de Baroque. Não é necessário que Baroque percebesse que isso fosse assim da maneira que ele queria. Então obedecemos a Deus apenas com condições. Baroque acredita na promessa, mas quer garantias visíveis. Quer sentir a promessa antes de obedecer. Quer que a fé venha depois de segurança. E nós fazemos o mesmo. Nós muito facilmente dizemos, eu perdoo se o outro mudar. Eu arrisco se não perder muito. Barak, mesmo sendo considerado uma pessoa de fé, não foi perfeito. Não é o libertador final. Portanto, Débora responde a acontecer. Bem, vou contigo, mas assim a glória não vai para ti, vai para uma mulher. Barak, sendo um meio bom libertador que era, finalmente foi. Israel também demonstrou a hesitação a confiar na promessa de Deus. E vemos no capítulo 5 que alguns tribos foram à batalha e outros ficaram atrás. Não queriam participar. Então, tal como Barak, o libertador, meio bom, Israel também mostrava esse padrão. Então, capítulo 5, 15 a 18, é a canção que cantam depois, mas dá-nos detalhes para já. Capítulo 5, versículo 15 a 18. Os chefes de Isacar foram com Débora. Sim, a tribo de Isacar foi e Baroque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida, eles discutiram e não foram. A tribo de Gad ficou a leste do rio Jordão e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Azer parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. Então alguns preferiam ficar a cuidar dos animais e dos navios e ficar na praia. Preferiam deixar os outros irem participar na missão. Deus já prometeu, então vai correr bem e nós ficamos aqui na segurança. Quando Deus chama, nós temos que reconhecer que o coração humano não vai com tudo. Normalmente não vamos com tudo. Ele chama e não vamos com tudo. Mas Deus não quer obediência condicional. Quer que te entregues totalmente. Então pergunto, fiques nos campos à espera ou levantas-te voluntariamente para participares no chamamento de Deus, mesmo que isso envolva risco? Pois a maior parte das desobediências não são dramáticas. São decisões bastante razoáveis. A que é que Deus te chamou? Pensem nas escrituras. Pense nas escrituras. A que é que Deus te chamou? E mesmo assim continuas nos campos, à espera que a tempestade passe. Mas eu pergunto, confias que o teu rei vai à tua frente?
Então vai. Quando o povo troca o rei verdadeiro por falsos refúgios, Deus julga, mas também levanta um libertador. E Deus prometeu libertação e é fiel. Então continuamos no versículo 15 do capítulo 4. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio de espada com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Rosaguim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Deus derrotou Sísera. Exatamente como disse que ia fazer. Deus fez bem na sua promessa. E no capítulo 5 vemos um ponto que Deus queria que Sísera percebesse. Até há um certo nível de ironia aqui. Sísera, o contexto histórico, servia um povo que adorava Deus Baal, o suposto Deus das tempestades. E o que Deus faz? Manda uma tempestade. No capítulo 5, versículos 20 e 21. Até as estrelas lutaram enquanto caminhavam pelo céu. Eles lutaram contra Sísera. Os inimigos foram arrestados por uma enchente do rio. Contra o Deus das tempestades. Então Deus humilha não só Sísera e rei Jabim, mas mostra o seu poder acima de qualquer Deus falso como Baal. Mostra que é o Rei dos Reis, que é o Criador, e mostra que é Ele que manda, que governa sobre toda a terra. Mas o mundo continua a ter os seus deuses falsos. Sucesso, imagem, segurança, bem-estar. Né? As pessoas dizem, mas isso é que importa, certo? Bem-estar. Não sei, nem sempre. Deus preocupa-se mais com a fidelidade do nosso coração e com a nossa preparação para uma eternidade a adorá-lo do que com o nosso conforto temporário. Especialmente quando o nosso bem-estar eterno já foi assegurado em Cristo. Então, sim, importa-se com o bem-estar eternamente. Só Deus é que liberta. Confias neste Deus para te libertar. Para te libertar da tua idolatria. Dos desejos escondidos do teu coração. Confias nessa promessa? Mas ainda não acabou. Deus dá-nos mais um sinal. E é incrível. Dos seus planos de libertação e liderança nesta história. Continuamos com o versículo 17. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Ou seja, Sísera fugiu e achava que tinha um refúgio do Deus que humilhou o seu Deus na casa de Jael, que não era israelita, mas vinha de um povo aliado com Israel desta época de Moisés. 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Peço que me dês um pouco de água, pois estou com sede. E ela abriu uma vasilha de cor cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ainda lhe disse: Fica à entrada da tenda e se alguém vier e te perguntar: Alguém aí? Responde não. Jael está a agir como se fosse aquele refúgio. 21. Entretanto, Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio, enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: Vem e te mostrarei o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto, com a estaca na têmpora. O comandante forte caiu nas mãos de uma mulher exatamente como Deus disse que ia fazer. Exatamente como Deus disse que ia fazer. E fez por ferir a cabeça.
Deus a falar com Satanás, lembrem-se, ainda no jardim de Éden, disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nesta história não temos o libertador final. Temos um sinal. Não vemos a nossa libertação final, mas vemos Deus a relembrar o seu povo que é soberano. Que Ele é que manda, que governa sobre toda a terra em todos os tempos. Cícera procurou refúgio onde achava que estava seguro. Deitou-se convencido que tinha escapado. Mas o juízo de Deus já estava naquela tenda. Deus julga. O pecado faz-nos procurar refúgio fora de Deus. Dá-nos sensação de controle. Mas não nos livra do juízo. O juízo de Deus não desaparece. Ou cai sobre o culpado, ou é levado por um substituto. A estaca atravessou a cabeça do opressor, mas os escravos atravessaram as mãos do inocente. Por causa do nosso coração dividido. Deus prometeu que ia ferir a cabeça do inimigo, que trouxe idolatria, egoísmo, uma preferência pelo conforto. O inimigo que celebra a estagnação e comodismo, como os tribos que desfrutaram da libertação, mesmo que ficassem com os animais. No capítulo 5 vemos este sinal a ser celebrado. Juízes 5, 24. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Eber, o Queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Cícera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nado para ele numa linda taça, pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra, deu um golpe em Cícera e esmagou a sua cabeça, furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou, ele caiu morto no chão. E este sinal aponta para quem? Esta mulher mansa e humilde acabou por esmagar a cabeça do opressor, mas a salvação aqui é temporária. Há descanso por um tempo e depois o ciclo recomeça. E vamos ver isso durante as próximas semanas. Este ciclo recomeça. O problema não é apenas a operação externa, é sim o coração instável. Temos de ver que o problema principal deste livro é o coração instável e não fiel. Não se esqueçam, Satanás é real. O teu pecado é um problema real. A passividade é perigosa. E é verdade que Jesus ganhou a guerra e agora chama-nos a viver de acordo com a sua vitória. Então temos de pensar. Estamos a tolerar um pecado que Jesus já cravou na cruz. Tal como Israel, depois de receber a bênção de Deus, responde com idolatria. E nós precisamos de ser resgatados da nossa idolatria. Então, como perguntei antes, já reconheceste a tua necessidade de seres salvo do teu próprio coração instável? E é aí que vemos algo maior. Quando o povo troca o rei verdadeiro por falsos refúgios, Deus julga. Mas também levanta um libertador. Mas Deus não prometeu apenas livramentos temporários conosco, como vemos nesta história. Ele prometeu salvação final. Unidos com o nosso libertador, prometeu um coração novo, uma transformação interior, uma redenção que não entra em ciclo. Então que não toleremos esse pecado a continuar nas nossas vidas, a tentar mandar-nos no ciclo de Israel que vai cair de novo. Nós recebemos corações novos, a regeneração e a renovação do Espírito Santo a habitar em nós. Em Cristo, a libertação não é apenas um inimigo com carros de ferro, mas do pecado, da morte e do poder do mal. E Deus prometeu que ia mandar um libertador que
esmagava a cabeça do que nos oprime também. Então ouçam esta promessa. Vem de Romanos. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É uma promessa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. É uma promessa. Mas que não esquecemos que não é só Satanás como inimigo, mas o nosso coração pecaminoso. Jesus esmagou o poder da morte contra nós, não por cravar uma estaca como Jael para triunfar, mas por cravar a nossa dívida da morte na cruz. Então Jesus, apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Jesus foi cravado na cruz para nos libertar, a cumprir o que era necessário para nos perdoar. Então, depois da libertação, vem sempre a pergunta: como é que o povo de Deus deve responder a esta libertação? Versículo 23. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei da Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Jabim, rei da Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram. Como é que o povo responde? Cantaram. Cantaram este cântico. Os chefes se puseram à frente em Israel e o povo se apresentou espontaneamente. Louvai o Senhor. Dai ouvidos, ó reis, ouvi, ó príncipes. Cantarai ao Senhor, entoarai um salmo ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste sair, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai. Diante do Senhor Deus de Israel. Então, como é que o povo de Deus responde? Em louvor. Em louvores ao nosso rei. Baraque não é o herói. Débora também não é a heroína. Jael também não é a heroína. Deus é o libertador. Os juízes são instrumentos. E o texto repete isto. O Senhor derrotou, o Senhor entregou. Isto não é a primeira vez que Deus humilha carros e cavalos com água. Deus sempre foi o Salvador. No oeste de Faraó tinha carros. Deus abriu o mar, Deus fechou e Moisés cantou. Aqui Jabim tem carros de ferro. Deus manda água do céu e Débora canta. O padrão é o mesmo. Quando Deus salva, o seu povo canta. Responde por cantar um cântico novo, um hino ao nosso Deus, pois muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Pós na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Então deixe que vejam quem é o teu rei. Aqui, lá fora, colegas, amigos. Quando cantares, não estejas distraído. Canta como quem foi resgatado. Canta como quem sabe do que foi salvo. A estaca foi cravada na cabeça do opressor, mas os cravos foram cravados nas mãos do inocente. Por nós. Vamos cantar. Quem sentiu os cravos nas suas mãos? Quem sentiu os cravos nas suas mãos? Então, ao cantares, lembra-te, estás a declarar o que precisavas de libertação e que Cristo é esse libertador. É uma declaração. Débora cantou porque um opressor caiu. Nós cantamos porque a morte caiu. Jael cravou uma estaca. Cristo recebeu os cravos. O inimigo caiu. O nosso rei ressuscitou. Vamos cantar juntos.